Cara, eu não sei nem como começar a descrever esse livro. Assim, eu tenho outras distopias aqui. Esse vai ser o último livro de distopias que eu li, das distopias clássicas, né? Então esse foi o último que eu li, finalmente terminando minha jornada com as distopias. Mas o que eu posso falar de 1984? É que ele é um livro que ele trata o controle totalitário como um ponto central de horror, né? Porque, assim, tudo bem que, por exemplo, se vocês me conhecem, sabem que eu gosto muito de falar de caras como Lovecraft. Mas eu acho que também existe aquele horror, né, o terror, na verdade, que é quando o terror é palpável, digamos assim, ele diz respeito a algo real. E aqui a gente acompanha a jornada de Winston Smith, né? Ele trabalha num partido que é o Ingsoc, que foi traduzido aqui como o partido, simplesmente. Ele trabalha num futuro distópico, bem em que, assim, basicamente existem 3 divisões no mundo todo, né? A Lestásia, a Oceania e a Eurásia. Ele faz parte da Oceania, e basicamente essas nações estão em guerra constante umas com as outras. E ele faz parte desse partido, ele trabalha numa área. Basicamente existem 3 divisões, né? O núcleo do partido, que são os cabeças, digamos assim, o partido externo, que é a parte, digamos assim, que ele trabalha e que diz respeito à propaganda política, enfim, todo o aparato, toda a força de trabalho que os cabeças passam vai para esses caras, que é o partido externo, e tem os proletas, né, que é os proletariados, que no caso eles são massa de manobra, que eles são retratados como de fato proletariados, que são puramente massa de manobra. O governo não tá nem aí para eles, sabe, porque sabe que vão acreditar em tudo. E só que qual que é o lance? Ele trabalha existem 4, na verdade eu não sei agora se são 3 ou 4 ministérios, né? Tem o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, o Ministério da Pujança e o Ministério... eu acho que são esses 3, na verdade. E aí, só que basicamente a gente está numa sociedade distópica, né? Então, por exemplo, o nome do Ministério da Verdade é completamente diferente do sentido dele, é completamente oposto, que é o Ministério da Mentira. Então ele trabalha pegando documentos do passado e manipulando de forma com que a narrativa que esteja sendo tratada na mídia seja de acordo com um grande irmão, né? Que é basicamente a figura totalitária que acompanha as pessoas ali, que vigia as pessoas através de telas, né? Então as pessoas que fazem parte do partido, elas são constantemente vigiadas pelo grande irmão, e através dessa tela, né? Porque ele é como se fosse assim uma webcam, digamos assim, mas você não tem controle dela. Ela fica ali num ponto da sua casa, num ponto do seu escritório, num ponto, não sei, num estabelecimento, e tá te vigiando, e ela passa informações que na maior parte das vezes são completamente falsas, sobre o encaminhamento da guerra. Então isso, ele trabalha nesse tipo de informação, nesse tipo de departamento, e tudo muda quando ele decide iniciar um diário. Ele tá voltando para casa, ele compra um diário de uma loja do Sr. Charrington, e então começa uma jornada de descoberta pessoal, porque ele não consegue acreditar em nada do que o partido fala, ele não acredita em bobagem nenhuma, porque afinal ele mesmo manipula. E a gente está numa sociedade também que está sendo criada uma espécie de comunicação chamada nova língua, né? Então a nova língua, ou novilíngua, ou newspeak, né, que é uma forma de comunicação em que as palavras, elas basicamente são brutalizadas de modo com que nenhum indivíduo consiga pensar contra o partido, né? E o Winston, ele repudia isso internamente, apesar de externamente ele ter que transparecer, né? Por exemplo, tem uma sessão, né, que todos os membros do partido passam, que se chamam 2 minutos de ódio, que basicamente o grande irmão fica vigiando-os, enquanto uma figura do Goldstein, que é basicamente uma figura contra, né, o partido, ela é mostrada na tela. Então as pessoas, elas são convidadas a odiá-lo de maneira aberta, pode xingar, pode fazer o que for, tem que odiá-lo, sabe? E a partir disso
a gente começa a entender, né, através desse diário, um pouco da vida do Winston, o quão medíocre ela o quão insatisfeito ele tá. E tudo muda quando ele enxerga, né, nesses 2 minutos de ódio. Ele olha para um canto assim, ele vê uma pessoa que ele tem certeza, nesse caso é o O'Brien, né, ele tem certeza, ele compartilha essa certeza de que o O'Brien não acredita em balela nenhuma daquilo também, sabe? E que ele sente que ele pode confiar, e é por isso que ele escreve o diário. A narrativa avança, acontecem muitas coisas, é uma prosa fantástica, cara. Assim, eu não tenho como explicar de quão foda é essa narrativa, assim, em termos de escrita, porque eu li A Revolução dos Bichos, eu tenho até aqui. Eu gostei muito da Revolução dos Bichos, é outro clássico também do George Orwell, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Só que é muito bem, bem simples assim, a escrita, não tem nada demais, sabe? Ela é poderosa, mas é bem simples. O autor ele não meandra, ele não viaja assim por uma prosa mais poética, uma prosa mais elucubrada. No 1984 não, no 1984 o cara, você percebe nitidamente que o cara sabe escrever muito bem. Então a gente tem descrições de sonhos, a gente conhece um pouco dos pensamentos do Winston, a gente mergulha no subconsciente dele, na vida dele, à medida que ele conhece outros personagens, né, como a própria Julia, que é o seu interesse amoroso, um dos grandes interesses amorosos, mas o principal interesse amoroso do Winston, né, porque ele acaba se relacionando com prostitutas na tentativa de descobrir parte de si mesmo, né? E até o próprio O'Brien, ele tem uma figura, tipo assim, quase... Não é um amor, não é aquele amor, tipo, romântico, mas ele ama o O'Brien no sentido de que ele sente que ele pode confiar no O'Brien, sabe? E é claro que a narrativa trata de subverter isso a cada página, porque a gente está participando de alguém que está tentando levantar uma revolta, né, contra o partido, e as coisas não vão, como toda boa distopia, né, as coisas não vão pro lado que a gente espera, mas é igualmente assim, incrível. É um livro que fala muito sobre liberdade. Eu diria que ele não é um livro... Ele criou uma realidade, o George Orwell, de maneira propositadamente, tipo assim, de maneira proposital, assustadora, sabe? Então tem muitas coisas aqui, por exemplo, como o próprio duplo pensar, como o próprio interrogatório para a parte mais final do livro, que eu acho que assim são assustadores e que representam arquétipos que são completamente irreais, assim, sabe? Você pode até traçar alguns paralelos, eu acho que tem muita coisa aqui que o George Orwell acertou em termos de fragmento, mas assim, o todo, sabe? A maneira, tipo assim, como o partido trabalha, como o partido opera no sentido macro, de fato aqui ele faz questão de que não tem falhas no sistema, sabe? E aí, consequentemente, isso acaba tornando a narrativa um pouco irreal, né? Porque a gente tem pouquíssimas pessoas que questionam, e elas são eliminadas tão logo começam a fazer estratagemas contra o partido, mas ao mesmo tempo é isso que torna ela tão boa, né? Esse fato de, tipo assim, o George Orwell pegar um contraste nítido, assim, e falar, ó, eu vou elevar ele à enésima potência, sabe? E caras, é fenomenal, assim, esse é um dos poucos livros clássicos que eu acho que, assim, eu acho que de fato é uma leitura obrigatória, sabe? Porque, não obrigatório no sentido de ser ruim você ler esse livro, porque é um livro que quando tu termina, ele muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o mundo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Lembrando que eu vou trazer mais vídeos no canal no futuro sobre, mas é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!